Catequista África, muito bem-vindo a este momento onde vamos estudar, ler, meditar na Palavra de Deus. Hoje, a propósito dos 3 eventos que são celebrados nesta altura, pelo menos no ano em que este programa está a acontecer, o ano 2021, 3 celebrações muito próximas umas das outras, mas gravitando todas em torno da mesma pessoa. E para tal, nós trouxemos como título da mensagem, do estudo, o que está escrito em 2 passagens, pelo menos, da Palavra de Deus. Em Oséias capítulo 11, versículo 1 e em Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15. É de onde extraímos este título: Do Egito chamei a meu filho. Vamos orar. Amado Deus, nesta hora nós queremos glorificar-te como o soberano do universo. Criaste pela tua sabedoria os céus, os mares, a terra. Tu criaste os oceanos, os continentes, as nações, as ilhas distribuíste por aí, como diz a tua palavra em Isaías capítulo 40, e tu te assentaste por cima do globo como chefe, e aos moradores tu consideras como gafanhotos. Somos tão pequeninos, Senhor, diante da tua grandeza e da tua majestade, mas ainda assim, Senhor, tu te interessas com cada um de nós. Tu te preocupas com o homem. Quando olhamos para o homem, coisa tão pequenina, comparando com as grandes coisas que tu criaste no universo, que é o homem para que dele te lembres? Pouco menor o fizeste que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. E tu chamaste homens e mulheres para formarem famílias e, através das famílias, abençoares nações e o mundo todo. E enquanto estudamos, Senhor, um pouco sobre este teu plano de abençoar as nações através de famílias, pedimos que o teu Espírito flua por nosso intermédio, enquanto pensamos no canal principal da nossa bênção, da nossa prosperidade, da nossa felicidade, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Do Egito chamei a meu filho. Este é o título. E vamos ler estas 2 passagens, já que fiz referência há bocado. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Lemos isto em Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15. Esta profecia citada por Mateus está no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Há pouco também fiz menção de 3 acontecimentos muito próximos no ano 2021. 2 deles acontecem sempre no mesmo mês, que é maio, mas o outro evento nem sempre é exatamente tão próximo assim destas 2 comemorações. Referimos-nos aos dias 14 de maio, 23 de maio e 25 de maio. Neste ano, 2021,
o dia de Pentecostes foi celebrado a 23 de maio. Pentecostes é uma das duas festas mais especiais do povo judeu ou de Israel. No Novo Testamento, a festa de Pentecostes marca o dia da descida do Espírito Santo, o dia em que nasceu a igreja cristã. A igreja de Jesus Cristo nasceu em Jerusalém, lá para o ano 33 ou 29, se quisermos ser mais precisos, uma vez que o calendário que estamos a usar tem um erro de 4 a 5 anos, mais ou menos. Então, o 23 de maio é o dia de Pentecostes. A outra data é o 14 de maio. 14 de maio é a data em que Israel voltou a ser uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. E isto aconteceu no ano de 1948, como um dos maiores milagres que podemos presenciar da fidelidade da palavra de Deus no século XX. Foi o renascer de Israel, que depois de séculos estava disperso por entre várias nações do mundo e veio a tornar-se de novo uma nação a 14 de maio de 1948. Deus havia prometido a Abraão aquela terra, conforme leremos daqui a instantes nos capítulos 12 e 17 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 12, ele ainda está a receber a chamada de Deus no meio do povo pagão em que ele vivia. E no capítulo 17 ele já passou por uma grande experiência com Deus e Deus reafirma o seu concerto, o seu pacto com Abraão. E este é o segundo acontecimento. O terceiro é o 25 de maio. 25 de maio marca o nascer da OUA. A OUA, que é a Organização de Unidade Africana, nasceu em Addis Abeba, na Etiópia, a 25 de maio de 1963, no ano 2021, celebrando 58 anos. Esta Organização de Unidade Africana, que veio depois a transformar-se em União Africana, isto a 9 de julho de 2002. Bem, o que é que nós queremos dizer com tudo isto? Onde é que está a relação entre uma coisa e outra? É daí que vem este título: Do Egito chamei a meu filho, o Senhor Jesus Cristo. Dissemos que a Organização de Unidade Africana foi criada em Addis Abeba, na Etiópia, por uma iniciativa do então imperador Haile Selassie, através da assinatura da sua Constituição por representantes de 32 países ou governos de países africanos independentes para enfrentar o colonialismo e o neocolonialismo e a apropriação das suas riquezas. Como sabe, a África foi explorada, foi saqueada por potências, principalmente por potências europeias, e agora é saqueada por outras potências mesmo fora da Europa. E foi isto que constituiu uma grande parte do empobrecimento deste continente tão rico que é a abençoada Pérola Negra, o nosso continente africano. Os principais objetivos da OUA eram promover a unidade e solidariedade entre os Estados africanos, coordenar e intensificar a cooperação entre os Estados no sentido de atingir uma vida melhor para os povos de África, defender a soberania, integridade territorial,
e independência dos Estados africanos, erradicar todas as formas de colonialismo de África, promover a cooperação internacional, respeitando a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, coordenar e harmonizar as políticas dos Estados-membros nas esferas política, diplomática, econômica, educacional, cultural, da saúde, bem-estar, ciência, técnica e de defesa, e combater para luta pela liberdade. Mas que relação existe entre África e Israel? África e a Bíblia? O Pentecostes com África? Do Egito chamei a meu pai, a meu filho. Do Egito chamei a meu filho. África, se nós quisermos entrar para o seu contexto geográfico, étnico, cultural, social e político, é o terceiro continente mais extenso do globo. O primeiro é a Ásia, o segundo é a América, Sul, Centro e Norte, e o terceiro continente é a África, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobre 20,3% da área total da terra firme e é o segundo continente mais populoso da Terra depois da Ásia. A população de África é de pouco mais de 1,3 bilhões de habitantes que estão distribuídos pelos seus 54 países. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. E dos 30 países mais pobres do mundo, com problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa de vida, pelo menos 21 são africanos. Não sei se dá para perceber. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 estão em África. Uma potência em riqueza como a África é o continente mais empobrecido e na desgraça. Na África Negra foram conhecidos vários impérios e estados que aí floresceram, nascidos de grandes clãs e tribos. São casos disso a Etiópia, o Ghana, Mali, Benin, Confederação Zulu, mais a sul do continente. Este continente sofreu uma colonização no século XIX e esta penetração, principalmente europeia, veio a afundar o continente. E esta partilha de África, como foi chamada, aconteceu em 1884 até 1885, na conhecida como Conferência de Berlim. Aí firmou-se a divisão da África pelo Reino Unido, a França, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Alemanha. Dividiram o nosso continente por estas potências colonizadoras. Mas, de 1960 a 1975, acontecem as independências dos países africanos. Ao conseguirem a independência, os países africanos tiveram de se moldar às fronteiras definidas pelos colonizadores. As regiões que nós temos hoje desenhadas no mapa foram ditadas por estas potências estrangeiras. Daí que muitas famílias e tribos e clãs ficaram divididos por linhas que os homens traçaram, provocando uma parte dos conflitos étnicos e territoriais que nós encontramos no continente.
Bem, parece uma longa introdução esta exposição sobre África. O que a Bíblia fala sobre África? E qual é a relação entre África e Israel, o povo escolhido de Deus, como vem nas Escrituras? Saiba, amado irmão, amada irmã, que África é mencionada na Bíblia mais de 40 vezes. Egito é mencionado aproximadamente 700 vezes. Quando eu dizia 40 vezes, é o número de menções da Etiópia, não da África. A África é mencionada mais do que qualquer outro continente da Terra na Bíblia. Não existe continente mais referido na Bíblia do que a África. Isso me faz ferver de muita alegria e muita felicidade. É preciso também considerar que o Médio Oriente, incluindo a Terra Santa, foi conectado ao mapa da África até 1859, quando o Canal de Suez foi concluído. Tudo isso mostra-nos que a Bíblia é um livro afro-asiático e tem muitos negros e negras como protagonistas. Pelo menos 9 figuras são referenciadas na Bíblia, segundo um estudo feito pelo fotógrafo James Lewis, que concluiu que estas 9 figuras eram de raça negra. Em primeiro lugar, a rainha de Sabá. Podemos ler Gênesis capítulo 10, versículo 7. Gênesis capítulo 10, versículo 7. Fala-nos desta mulher que era uma negra africana. Diz assim a Bíblia: e os filhos de Cush são Seba e Avilá, e Sapta e Raama e Sapteca. E os filhos de Raama são Sheba e Dedã. A tradição etíope afirma que o nome da rainha era Maqueda, mas as escrituras se referem a ela como a rainha de Sabá ou a rainha do sul. E a sua fama foi tão grande que os livros da história universal mencionam-na e a Bíblia fala dela. 2000 anos depois, o Senhor Jesus Cristo fez menção a esta africana. Jesus referiu-se a ela dizendo que tinha vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 42. Esta mulher era africana. A outra mulher africana que a Bíblia menciona é a rainha Candace. Corajosas guerreiras, as Candaces são as rainhas mães da realeza africana na antiguidade. Em Atos 8, encontramos uma história muito linda sobre a rainha Candace, que é citada quando Filipe, o evangelista, encontra um chefe dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. O nome não foi mencionado no texto. Na antiguidade, o termo Etiópia era utilizado para denominar a região onde se situavam os povos negros do continente africano. O nome Candace foi dado a todas as rainhas da Etiópia durante o seu tempo, bem como o título de faraó foi dado a todos os reis africanos do antigo Egito. Então é um nome genérico para todos os reis. Esta era uma mulher africana. A outra mulher era Zípora, a mulher negra, uma africana que era esposa de Moisés e filha de Jetro. Podemos conferir em Êxodo, capítulo 2, versículo 21. Jetro é o sogro de Moisés e é o pai de Zípora, com quem ele, Moisés, se casou. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 21,
diz: Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha, a Zípora, a qual teve um filho e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Maravilhoso é o nome do Senhor. Do Egito, de África, chamei a meu filho. O único continente, para além da sua terra natal, que o Senhor Jesus visitou foi a África. Vamos continuar e nós veremos que, segundo a Bíblia, Deus permitiu que os israelitas se casassem com mulheres cusitas, ou seja, etíopes, que significa negras. Lembra-se que Abraão, quando quis uma esposa para seu filho Isaac, falou ao rapaz: diz, olha, vai ter só com os da minha parentela para haver uma esposa para meu filho. Eles não queriam juntar-se com qualquer um, mas Deus tinha prometido que se casassem com etíopes, com as negras. Está escrito em Êxodo capítulo 34, versículos 11 e 16. Vamos ler só para não pensar que estamos a inventar. Êxodo capítulo 34, versículos 11 e 16. Assim diz a palavra de Deus: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus. Vamos então para o versículo 16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Se nós lermos este contexto todo, Deus tinha proibido o casamento dos israelitas com qualquer povo, mas com os etíopes Deus tinha permitido casamento. Há diversas passagens que demonstram que Deus mantinha uma relação única com os etíopes, assim como mantinha com os israelitas. Em Amós 9:7 nós lemos: não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Você prestou atenção a esse versículo? Deus está a dizer: vocês não são meus filhos, ó Israel, tal como os etíopes? Amós 9:7. Salmo 68:31 diz: príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. E em Números 12:1, Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, casou-se com Zípora, que era etíope, e foi criticado por Miriam e Arão. Percebeu? Você percebeu? Procure ver um pouco esta semente do desgosto que Miriam e Arão tiveram quando seu irmão Moisés casou com esta africana. Esse espírito continuou muitos séculos depois, até também quando Deus teve que repreender o apóstolo Pedro, que tinha mesmo estilo de pensamento. Louvado seja Deus! Tamar era uma negra da linhagem de Cristo. Tamar aparece pela primeira vez na Bíblia depois que Judá vai para Canaã. Então Tamar, a mulher cananeia, ou seja, negra, fica grávida de Judá e dá à luz aos gêmeos Zerá e Pérez, formando a tribo de Judá, antepassados do rei Davi e de José e Maria, os pais terrenos de Jesus. Está escrito no Gênesis capítulo 38. Então, na história de Maria e na história de José estão africanos também. Vamos continuar com a quinta figura, que é a própria Maria, mãe de Jesus, um pouco do seu passado. Os antepassados de Maria nas genealogias de Jesus são Tamar, Raabe,
Ruth e Batseba. Pode conferir em Mateus 1:1-16. As primeiras senhoras mencionadas eram de descendência de Cam. Descendência de Cam. Muita atenção a isso. Assim, Maria pode ser descendente dos povos semitas e de Cam. Deus enviou Maria e José para o Egito com o propósito de esconder o menino Jesus do rei Herodes. Eles não poderiam esconder-se no norte de África se fosse uma família não bem-vinda. Contrariamente ao que algumas pessoas mal intencionadas e mal informadas, para não dizer até inspiradas por Satanás, dizem que África é um continente amaldiçoado porque Noé amaldiçoou a seu filho Cam, ou assim a maldição veio sobre a África. Essa é uma ideia satânica, infernal, inspirada pelo demônio. Cam faz parte da linhagem que deu origem a Maria e que é a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Simão, o negro, é a sétima figura que trazemos aqui. Os evangelhos são unânimes em afirmar que um certo Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz a caminho do Calvário. Está em Mateus 27:32, Marcos 15:21 e Lucas 23:26. Cirene fica no norte da África. Em Atos 3:1, ele aparece como Simeão Níger, Simão o Negro. Ele é um dos pastores da igreja. É o homem que impõe as mãos sobre Paulo para enviá-lo ao campo missionário. A Bíblia fala de seus filhos e esposa como pessoas importantes na igreja. Este Simão, naquele momento da agonia, do sofrimento de Jesus, quando Jesus vinha carregando a cruz, depois de ele ser entregue pelos judeus, pelos líderes religiosos judeus, ao governo romano para ser torturado e crucificado, o único que apareceu para ajudar a Jesus foi um africano. Foi este homem chamado Simão de Cirene, ou Simeão Níger, Simão o Negro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em oitavo, nós encontramos Sofonias, o profeta negro. O capítulo 1 do livro de Sofonias é identificado pela sua família. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias foi filho de um homem chamado Cusi, ou Cush, que em hebraico significa Etiópia. Etiópia significa a terra do povo de rostos queimados, ou seja, pessoas negras. Baseando-se nisso, Sofonias foi um homem negro. Então, de onde é que vem essa inspiração satânica de dizer que o negro é inferior, que a África é amaldiçoada? Que o Senhor tenha misericórdia de quem sofre desta enfermidade satânica. Moisés tinha características físicas dos egípcios. A Bíblia mostra isso várias vezes. Em Gênesis 50, versículos 7-11, a Escritura descreve os hebreus como parecido com os egípcios. Um exemplo bíblico aconteceu no enterro de Jacó, ou Israel, que morreu na terra do Egito. Os hebreus e os egípcios foram a Canaã para enterrá-lo. Os cananeus disseram: grande luto para os egípcios. Confundiram os judeus com os egípcios, porque tinham aparência similar. Lembrando que no cortejo estavam os hebreus e egípcios que iam enterrar um hebreu. Moisés era um hebreu, israelita da tribo de Levi, conforme Êxodo 2, 1-3.
Ele passou 40 anos no Egito, como diz Estevão no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23. Ele era o neto do faraó. Êxodo 2, 6 e 10. Moisés tinha as mesmas características físicas. Durante aqueles primeiros 40 anos, a filha de Faraó tinha a Moisés ali no seu seio e mentiu que era seu filho. Mas como é que isso aconteceu? É porque não viram nele algo de aparência que desse para desconfiar. Pensaram que fizesse parte, de facto, da família real, por causa da sua aparência física. Oséias capítulo 11, versículos 1 a 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mateus 2,15. Onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. O que Mateus queria dizer com esta citação? Esta é uma citação de Mateus baseada certamente em escritos da tradição oral dos judeus, para além da leitura bíblica que nós fizemos menção agora em Êxodo capítulo 11, versículo 1, falando de Jesus como este que é chamado do Egito de volta. O que foi que aconteceu? Na altura, aquela região que muitos hoje chamam de Palestina, estava debaixo da influência de Roma, estava debaixo do governo romano, ou seja, do Império Romano. Isso inclui até mesmo o Egito, que foi considerado o celeiro do Império Romano. E o imperador tinha representantes em cada uma destas nações. Herodes estava na altura a governar aquela região quando Jesus nasceu. E ele pensou que este menino, Jesus, seria uma ameaça ao reinado, porque ele vem como o Messias, como o rei dos judeus, e então ele procura matar a Jesus. Mas ele não consegue localizar a Jesus. Então ele baixa um decreto para que todos os bebés com 2 anos para baixo do sexo masculino fossem exterminados. Este homem, representando o Império Romano, o Império de Roma, um dos países da Europa que na altura dominava essas nações, incluindo Israel, tentou dessa maneira matar o menino Jesus. Mas aqui, o que acontece? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor é aquele que nos protege. E quando Deus não permite, não existe incircunciso algum, não existe endemoninhado nenhum que nos possa tocar. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diante desta ameaça, a mãe de Jesus, Maria, e José, que veio a casar-se com Maria, receberam de Deus, por divina revelação, a informação de que eles deviam fugir. E nessa altura não havia Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que pudesse acolher o menino
Jesus. E não tinham para onde apelar para asilo. Iriam para a Europa, iriam para a América, iriam para o restante da Ásia, iriam para que continente? Deus mandou que eles fossem para a África. E eles vieram e a África acolheu o menino Jesus, a mãe de Jesus e José, marido de Maria. Foi em África que ele se abrigou e ficou aqui por cerca de 10 anos no nosso continente. No Antigo Testamento tinha havido coisas semelhantes. Um dos acontecimentos refere-se a Abraão. Abraão também, na altura, refugiou-se em África. E ele aqui foi socorrido, foi abrigado. A tradição judaica diz que ele também temia pela sua morte quando refugiou-se em África. Mais tarde, ele tem o seu filho Isaac, o filho da promessa, que nasceu depois de ter tido um filho com a serva da sua esposa Sarai, e teve de Hagar a seu filho Ismael. Ismael é este que depois vai popular as regiões hoje conhecidas como países árabes. E Ismael teve 12 filhos que formaram as 12 tribos árabes, de onde mais tarde veio o Islão. E estes são filhos de Ismael, que Abraão teve com a serva da sua mulher, Sarai. Portanto, de Hagar teve Ismael. Mas, na hora certa, o filho da promessa veio, Isaac, para trazer um riso, um sorriso no coração de Abraão e de Sara, que há muitas décadas aguardavam para que Deus cumprisse a promessa que está na Bíblia Sagrada, principalmente em Gênesis capítulo 12 e também Gênesis capítulo 17. E este seu filho, Isaac, veio a ter o seu filho também, que é o neto de Abraão, que é Jacó. Jacó, uma vez, veio lutar com o anjo de Deus e foi mudado o seu nome e deixou de ser Jacó para só a ser Israel. Israel. E este Jacó teve que também fugir para o Egito quando a fome assolou a terra onde ele se encontrava. E lá, Israel, como a Bíblia diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esta passagem refere-se a Israel, ou Jacó, cujo nome já tinha sido mudado. Então, já começamos agora a ver então a relação entre uma coisa e outra. Primeiro, esta passagem de Mateus costuma trazer um pouco de discussão, um pouco de controvérsia. Porque diz assim, do Egito chamei o meu filho, mas diz que Israel afastou-se e desviou-se de Deus. De que forma é que podemos dizer que esta é uma profecia relacionada com Jesus, uma vez que Jesus nunca se desviou da relação com o Pai? Boa pergunta, não é verdade? O problema está no termo que Mateus aplica aqui. Jesus não é um cumprimento profético do que está escrito em Oséias. Ele não é o cumprimento da profecia de Oséias. Isto é, não é um filho que desobedece a Deus. Jesus foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. O termo certo não seria um cumprimento profético, e sim
quando o tempo se completou, ou como diz Paulo lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou a seu Filho Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos. Então é o que significa? Deus, quando Israel ainda era pequenino, ainda nem era nação, Deus amou a Israel e mostrou o seu amor, o seu carinho, o seu afeto por Israel. Mas Israel não entendeu. Infelizmente, até hoje ainda não entendeu o propósito de Deus para eles. E então, Deus continuou a mostrar o seu amor para com Israel, mas Israel foi recusando. No momento certo, em Cristo Jesus, o desejo de Deus é alcançado. Mateus, ao escrever assim se tornou pleno, poderia estar com um outro entendimento em mente e não o de um cumprimento profético. Ele refere-se ao termo do Egito, chamei o meu filho, como sendo uma referência indireta a Jesus Cristo, o Messias. Podemos ver Isaías 49, versículo 3. Isaías 49, versículo 3. Nós aqui encontramos Deus chamando a Jesus de Israel. Não sei se você já viu este versículo. Deus chama a Jesus de Israel. Ok, assim diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 49, versículo 3. Mas para perceber bem o contexto, vamos começar do versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe, incluindo Moçambique. O Senhor me chamou desde o ventre. Agora temos que identificar quem é que está a falar aqui. Se é Isaías ou quem é. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Lembra-se o que é que diz em Apocalipse quando fala daquele que rege as nações e da sua boca vem uma espada? Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava e me disse, versículo 3, diz o quê? Tu és meu servo e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Esta profecia, portanto, estamos na tipologia ou simbologia, está a falar de Israel, mas é uma alegoria, é uma comparação de Jesus que viria cumprir esta profecia. Se ler o resto do capítulo, há de conseguir perceber o que é que estamos aqui a dizer. Era para que ele recapitulasse esta história. Mateus capítulo 2, versículo 15, para comparar com Isaías 49. 2,15 diz assim: E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então, Israel é um tipo de Cristo. Jesus vem para ser aquele que verdadeiramente realiza os desígnios divinos. Vamos continuar, estamos já a caminhar para o fim do nosso estudo. Espero que você pense muito nestas palavras. Vamos ver o texto de Êxodo 4, versículos 22 a 23, onde Deus diz a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho
para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Agora, se Israel é o filho primogênito de Deus, como é que esses versos demonstram como é que ele é aplicado, como é que esta passagem é aplicada a Jesus? Em Êxodo capítulo 4, versículos 23 e em Oséias 11:1, Israel é chamado filho primogênito. Ele está usando uma linguagem alegórica. Diga comigo, linguagem alegórica. Não é linguagem da alegria, é linguagem alegórica. É uma alegoria, é uma comparação. Por isso, quando Mateus cita Oséias e aplica aquele texto a Jesus, ele está, na verdade, se referindo à alegoria que está por detrás daqueles versos. Mateus, que era um judeu, usava a tradição oral, liga os pontos trazendo para o mundo palpável a alegoria que envolve Israel e Metatron, que é aquele que perdoava pecados, e Jesus como Filho de Deus. Mas de que modo é que Jesus é alegoricamente semelhante a Israel? 7 pontos rápidos. Ambos impactaram profundamente o mundo inteiro. 2. Ambos tiveram um nascimento miraculoso de uma mulher estéril, Sara, e de uma virgem, Maria. 3. Ambos foram levados para o Egito na infância, no início das suas histórias. 4. Ambos foram para o Egito para preservar as suas vidas. 5. Ambos foram chamados para saírem do Egito. 6. Ambos são rejeitados pelos homens. Israel até hoje é rejeitado. As nações, logo depois de 14 de maio de 1948, as nações árabes cercaram Israel e sitiaram, fizeram guerra contra Israel. Só que Deus deu vitória a Israel. E em 1967, de novo, houve outra grande guerra, a Guerra dos 6 Dias. Muitas nações, porque eles juraram, não descansaremos enquanto não erradicarmos a Israel do mapa. E Deus deu livramento a Israel. E assim tem acontecido. Em 1971, em 1972 também voltou a acontecer. As nações, juntamente com o apoio da União Soviética da altura, fizeram portanto, com armamento russo, fizeram guerra contra Israel. E várias vezes mais isso tem acontecido. Portanto, tanto Jesus como Israel são rejeitados pelos homens. 7. Ambos sofreram tentativas de morte ou destruição, que foi o caso da matança dos meninos de Belém. Então é esta a citação que encontramos em Mateus. Mateus 2,16 diz que então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Mateus 2, 17 e 18. Raquel chorando por seus filhos. Esta passagem está lá em Jeremias 31, versículos 14 a 15, onde o sentido literal deste texto se refere a Raquel que chorava pelos filhos, que é o reino do norte, chamado também de Israel. Em aproximadamente 722 anos de Cristo, os assírios invadiram o reino do norte e levaram-nos cativos. Por isso, novamente, Mateus usa o nível de interpretação de textos hebraicos, chamado de Derash, que é o nível alegórico. Na alegoria de Mateus, Herodes vem a tornar-se como Salmanasar, que é o rei da Assíria, que ordenou a invasão do reino do norte de Israel e a morte dos israelitas. Os filhos de Raquel
são os meninos inocentes que o rei Herodes mandou que fossem mortos. Esta alegoria é ainda mais intensificada pelo facto de Jesus ter nascido em Belém e o túmulo de Raquel está bem próximo a este lugar. O massacre dos inocentes também ecoa a morte dos recém-nascidos no Egito, por ordem de Faraó, em que Moisés consegue sobreviver. É também referência à tentativa do rei Nimrod da Torre de Babel de matar o recém-nascido Abraão, segundo a tradição judaica. No dia de Pentecostes, depois de Jesus ter crescido e feito o seu ministério, ele morreu numa cruz para a nossa redenção. E ele disse quando ressuscitou: fiquem em Jerusalém à espera até que do alto eu vos envie o outro Consolador, o Espírito Santo, que há de guiar a cada um de vocês em toda a verdade. Ele vos transmitirá o que receberá de mim. Não falará de si mesmo, mas ele falará de mim, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo aqui, veio para revelar a Cristo à humanidade. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não revelar. E ele disse: quando o Filho do Homem for glorificado, ele atrairá a si a todos. O Espírito Santo veio para nos trazer a nitidez da imagem de Cristo, para que nós conheçamos o Evangelho, recebamos o Evangelho, abracemos e obedeçamos ao Evangelho. Isto desde que a igreja nasceu, em Atos capítulo 2, em Jerusalém, onde a igreja nasceu. E nessa grande festa de Pentecostes havia muitos africanos. Estes levaram a mensagem para a África e aqui nasceram as grandes bibliotecas, os grandes homens chamados pais da igreja primitiva, como Santo Agostinho e todos os outros que eram homens africanos que amaram a Deus e são até hoje referência quando nós falamos do Evangelho. Do Egito chamei a meu filho. Para terminar, nós vamos orar para que os desafios de África possam ser resolvidos, recorrendo não apenas à ajuda humana, mas ao apoio de Deus, conforme vimos em Êxodo 5, 1 a 2, nós africanos temos que abandonar a nossa idolatria e adoração a ancestrais, que são espíritos malignos. Oremos para que, baseados em 2 Crônicas 7, 13 e 14, nos arrependamos dos nossos pecados, sobretudo a idolatria e a feitiçaria. Oremos para que em todas as nações de África sejam levantados altares de oração para livramento de qualquer opressão, guerras, pandemias, corrupção, governantes corruptos, que eles se arrependam e mudem de comportamento. Oremos para que o Senhor se dê a conhecer as nações africanas, a fim de que milhões de pessoas aceitem a Jesus Cristo. Nos anos 80, uma grande cruzada aconteceu em Nairobi e Reinhard Bonnke, um evangelista alemão que há poucos anos, este ano ou ano passado, partiu para a glória, ele dizia: Africa shall be saved. E muitos homens e mulheres de Deus, nós cremos que é um grande avivamento para as nações que Deus está iniciando em África. Oremos para que a Covid-19 não acabe com a África, principalmente sendo um país tão pobre, para que nós não sucumbamos diante desta pandemia.
Oremos para que a África se realinhe com Israel para receber bênção do Senhor, como está em Isaías 19, 24 e 25. Deus disse a Abraão: anda em minha presença, sê perfeito. Abençoar-te-ei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se a África perceber o papel que tem e a relação que Deus quer com Israel, Deus abençoará o nosso continente. Oremos para que Deus derrame o seu Espírito para mudar este deserto, como está em Isaías 32, 15 a 19. Assolado por crises em terra de justiça, falta de paz, falta de segurança, falta de tranquilidade, falta de sossego e de prosperidade. Vamos orar. Aleluia, Senhor Jeová, Tu és o Deus das nações. Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Estes assuntos que aqui nós colocamos, Senhor, trazemos-los a Ti. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Retira, Senhor, todos os males que graçam nas nações, no nosso continente e não só. Pedimos que a Tua mão de misericórdia seja sobre este continente. Pedimos que erradiques do nosso meio, Senhor, a corrupção, a idolatria e todos os outros males, Senhor. Ó Deus, que possa haver equidade, possa haver justiça, que os líderes africanos e nós, o povo, sejamos justos, retos e tenhamos comunhão com o Messias, aquele que é o desejado das nações, Jesus Cristo. Aquele que veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram. Pedimos, Senhor, que cada um de nós possa ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, como o único caminho, a verdade e a vida. Nós pedimos que Tu abençoes o nosso continente, abençoa Israel, abençoa a Europa, abençoa a América, abençoa a Ásia, a Austrália, a Oceânia, todas as nações, Senhor, sobretudo aqueles que amam e abençoam a Israel como Tu prometeste a Abraão. Nós recebemos a bênção em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Do Egito chamei a meu filho. Dia de Israel, 14 de maio. Dia de África, 25 de maio. E em 2021, o dia de Pentecostes, 23 de maio. Celebremos em torno deste que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Você catequiza África.